Lucas 24, nós vamos começar lendo do verso 46 ao 49. Eu já estarei lendo. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que é tão importante recebermos o Espírito Santo? Por que é tão importante pedirmos, buscarmos o Espírito Santo? Qual é o segredo? Qual é o mistério desta experiência que o Senhor Jesus reservou para a sua igreja? Eu vou enumerar algumas razões por que é tão importante recebermos o Espírito Santo. Primeiro, porque Ele é a água da vida. Todas aquelas promessas que Jesus disse a respeito de rios que correriam dentro de nós, seria, claro, pela obra dele na cruz, ele abriu esse caminho. Mas efetivamente, quem iria produzir essa dinâmica, essa força interior que é comparada a um rio que está borbulhando, seria o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus teria um ministério interior. Jesus caminhava com os apóstolos, ia, voltava. E ele estava sempre, claro, ao lado deles. Mas o ministério do Espírito Santo é interior. O Senhor Jesus disse: Ele estará convosco e em vós. Esta é uma, vamos dizer assim, uma progressão no plano eterno de Deus em ter comunhão conosco, mas o mais avançado. Alguém disse assim: olha, quando a gente estuda a Bíblia, lá no Velho Testamento, você tem lá o Deus Pai que está acima de todos. E ele está muito alto, porque ele é simbolizado por aquela águia, né, que voa nos mais altos penhascos. Mas quando você olha para o Novo Testamento, você tem Deus o Filho. E já o Deus o Filho é Emanuel, é Deus conosco. Então o Deus que estava lá em cima, desce e agora caminha conosco. Agora anda conosco, é Emanuel, Deus conosco. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. É Ele entrando agora dentro do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Você sabe que as doenças mais cruéis que existem, e são as mais abundantes atualmente, nesse fim de dispensação, está sendo as doenças mais comuns, são as doenças da alma. As da alma, depressão é doença da alma, ansiedade é doença da alma, angústia, né, doença da alma, aquele vazio que a pessoa sente, aquele sentimento assim de não querer fazer nada, não desejar nada e ficar ali num canto, às vezes dentro de um quarto, nem querendo ver os amigos. Doença da alma. Veja, o Espírito Santo de Deus é exatamente o médico da alma. Principalmente o médico da alma. Veio para sarar o homem lá dentro, nas suas feridas emocionais. Porque feridas emocionais é o seguinte: não tem remédio fácil para curar, não. Os médicos bem que pelejam, bem que lutam, né, com as pesquisas e tal. O máximo que eles podem conseguir é dar um remédio para acalmar um pouco a pessoa, para ver se ela dorme, para ver se ela dá uma desligada, né, para quê? Porque é um turbilhão que se explode dentro do ser humano e ele fica sofrendo. O Espírito Santo de Deus é o médico da alma. O Espírito Santo é tão importante. Então ele é essa água da vida.
O Senhor Deus disse lá no passado: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44:3. Por que é tão importante buscarmos o Espírito Santo? Segundo, porque ele é a promessa do Pai. O Deus, o Pai, fez duas grandes promessas. A primeira promessa dele mesmo foi Jesus, enviar Jesus. Mas depois ele também complementou e fez a segunda promessa, em nos dar o Espírito Santo. Foi esta profecia que Pedro mencionou no dia do Pentecostes. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Quem conhece essa profecia lá em Joel, ela é muito interessante pensarmos nela. Eu vou fazer um resumo bem rápido. Antes de Deus dar a promessa do Espírito, ele deu uma ordem. No capítulo 2 de Joel, ele deu uma ordem através do profeta para a nação de Israel. A nação de Israel estava passando um sério perigo de invasões, destruição por inimigos, ruína mesmo. E era tudo porque o Israel tinha desobedecido a Deus em muitas situações e aí sobreveio aqueles momentos críticos. Mas Deus, através de Joel, manda a mensagem. E entre as promessas de Deus está a principal, que é o derramar do Espírito. Só que Deus, antes de falar disso, sabe o que ele diz? Ele diz assim: olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Ele está falando de que algumas coisas tinham que acontecer no presente. Quando ele vai falar da promessa do Espírito, ele diz assim: e acontecerá depois. Mas, Senhor, queremos saber o agora. O agora, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Olha, Deus diz assim: eu quero fazer algo grande na vida de vocês, mas voltem para mim, totalmente para mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Joel capítulo 2, verso 12 e 13. Antes da promessa do Espírito, Deus ordena conversão, arrependimento e quebrantamento. O agora é exatamente a preparação para o próximo passo, para a próxima ação de Deus, e acontecerá depois disso, eu derramarei o meu Espírito. Então, Senhor, nós pedimos, Senhor, que nós possamos estar sendo encaminhados para este momento de contrição, de quebrantamento. Irmãos, coração nosso é custoso, ele é trabalhoso. O Senhor disse: enganoso é o coração do homem. Então a gente tem que ir trabalhando conosco mesmo. Por isso que eu pedi aos irmãos essa semana, para aqueles que pudessem, todos jejuassem. Eu creio que muitos têm jejuado ontem, hoje, vamos continuar amanhã, depois até sábado. Eu quero imaginar, eu quero acreditar que ontem, hoje, talvez amanhã, talvez até depois ainda seja o tempo de Deus em trabalhar e nos preparar um coração contrito, quebrantado, para adentrarmos nessa plenitude. Então, se você ontem chorou, buscou a Deus, mas não teve uma maior experiência com Deus, não fica triste. Deus apenas está nos conduzindo à beira da fonte.
Nós estamos apenas aproximando ainda do manancial de águas vivas. Agora vai chegar o momento em que esse manancial de águas vivas vai explodir e bater em nós, tocar em nós, encher-nos. Então, esta expressão que Deus diz aqui, depois, é depois de estar plenamente preparado o coração. Eu vou dizer para vocês, não é nem falar, agora eu ainda sei que tem alguns defeitos. Não é nem essa eliminação de todos os defeitos, não. Na realidade, se nós pudéssemos eliminar todas as nossas fraquezas e defeitos sozinhos, para que Jesus iria enviar o Espírito Santo se nós teríamos condição de resolver o problema da nossa fraqueza? Ah, pastor, então o Espírito Santo virá a mim, mesmo eu estando fraco? Ele vem para estar te fortalecendo. É para isso mesmo que ele veio. É para isso mesmo. É para fortalecer as áreas da nossa vida que a gente sofre com elas, que a gente debate com elas e às vezes tropeça nelas, muitas vezes. Então, entregar o nosso ser todo para Deus é muito importante. Pedir a Deus esse coração quebrantado, contrito. Ele diz assim, olha, busquem a mim com jejuns, com choro e com pranto. Enquanto não chorei na igreja, eu não fiquei feliz. Não, é sério mesmo. Quando eu converti, eu via irmãos chorando, buscando a Deus com lágrimas, e eu não tinha a mínima emoção para chorar. O coração estava muito seco, muito vazio. Acostumado lá, antes de converter, naqueles dias que eu converti, eu estava vindo um mundo que chorar era até uma vergonha, né? Muitos amigos, se vissem o outro chorando, ia até danar com ele. E aí eu cheguei na igreja e falei, mas é isso que é ser cristão, é isso que é amar a Deus. São homens e mulheres aqui que derramam lágrimas na presença de Deus, e isso é digno, isso é honroso, isso é lindo. E aí eu comecei a buscar a Deus. Foi umas 2 semanas depois que eu me converti, que eu cheguei num culto de oração, e esses cultos de oração já tem feito coisas maravilhosas na vida de milhares de pessoas. Viu? Esses cultos de oração têm sido a porta para Deus trabalhar profundamente, para o Espírito Santo operar. E aí o Senhor, naquele dia, umas 2 semanas, umas 3 semanas talvez, que eu havia convertido, quando eu me ajoelhei assim, parece que Deus derramou uma cachoeira do Espírito Santo sobre a minha vida. E Deus foi me lavando por dentro, enquanto eu chorava copiosamente. E olha que eu não estava nem pensando de chorar naquele dia, sabe? Mas não tem jeito não. Vem, né? O poder vem, a virtude vem. E eu fui batizado no Espírito Santo naquele dia. Naquele dia em que eu chorei mais de 1 hora sem parar, falando com o Senhor e recebendo a bênção do Espírito Santo. Depois, muito tempo depois, fui ler da vida de um pregador que contava a experiência dele com o batismo com o Espírito Santo. Foi exatamente parecida com a minha experiência. Ele disse que era como se o amor em líquido corresse dentro dele. E no caso dele, ele tinha sido um homem muito orgulhoso, muito duro também, muito, sabe? Quando ele começou a buscar a Deus, ele ficava tampando até os buraquinhos da fechadura para ninguém ver ele orando. Porque ele ainda estava com o coração muito petrificado. Mas quando chegou um ponto da vida dele, ele disse, Senhor, não importa o que vai acontecer, o que importa é que eu preciso do Senhor. Eu vou gritar bem alto, não importa se tem gente ouvindo, gente vendo, eu quero o Senhor na minha vida. E ele começou a clamar a Deus na casa dele, quando o Espírito Santo veio como ondas de amor líquido que lavava ele por dentro. Eu falei assim, mas foi muito parecido com a minha experiência com Deus. Então a gente chega naquele ponto, no zênite, o ponto zero, em que você chegou ali, o seu coração explode de amor por Deus, de desejo, de busca para Deus. Então, aí eu fiquei feliz, porque eu falei assim, agora eu tenho uma fonte de alegria dentro de mim,
que me faz chorar. Interessante que o mundo pensa que choro é só para tristeza, né? Choro acompanha o derramar do Espírito Santo sempre. E é de alegria, regozijo mesmo. Por que devemos buscar o Espírito Santo? Porque ele não é apenas a promessa do Pai, mas ele é também a promessa do Filho. O Pai falou que enviaria o Espírito Santo. Depois o Filho veio e disse assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. João 16, verso 7. Jesus tinha que completar a sua obra aqui, indo à cruz, para abrir o caminho, para fender os céus, para o Espírito Santo vir. Na ascensão, Cristo foi recebido no céu e o seu nome foi exaltado. Na glorificação de Cristo ali no céu, isso foi a confirmação diante dos santos anjos de Deus, de que o seu trabalho fora concluído com um grande êxito. O Pai o reconhece como vencedor e dá a ele um nome que é sobre todo nome. Isso é no céu, nós não estamos vendo nada, isso está acontecendo lá em cima. Mas aí Deus manda o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Cristo seria glorificado e a partir da hora que ele fosse glorificado, o Espírito Santo viria a nós. E quando o Espírito Santo chega no Pentecostes, a igreja estava sendo confirmada pelo Pai. Era como se Deus estivesse mandando um bilhete para os seus filhos. Eu glorifiquei a meu filho. A obra dele foi perfeita na cruz, o preço da redenção foi pago e agora o Espírito de Deus desce para fazer esta obra conhecida em toda a face da terra. É isso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque ele é a promessa também do Senhor Jesus. Aqui em Lucas que lemos, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, que tornou-se a promessa dele também. Então é promessa do Pai, é promessa do Filho, então somos agraciados com essa confirmação dupla. A Bíblia diz, na lei, quando duas testemunhas confirmavam um fato, é porque ele era verdadeiro. O Pai confirmou, o Filho confirmou. Então o Espírito Santo foi dado para nós. Ele já foi dado. Agora é só acharmos o caminho de nos enchermos dele. E para terminar, a gente orar alguns minutos ainda. O Espírito Santo deve ser buscado, deve ser desejado, porque ele habitaria na igreja a fim de vivificá-la para o dia de Cristo. Toda a vivificação, toda a pujança, toda a vida, todo o entusiasmo espiritual seria produzido pelo Espírito de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz lá no Velho Testamento: celebrai com júbilo ao Senhor, o melhor tempo de celebrar com júbilo ao Senhor é agora, na nova aliança, porque o Espírito de Deus é o Espírito do júbilo, é o Espírito da adoração, da contrição e da exaltação de Cristo. Então nós precisamos de Cristo para cumprir, para termos culto. Não tem coisa melhor para convencer o mundo de que Deus, o Senhor Deus está na igreja, de que Cristo está vivo, do que um culto animado, cheio do Espírito Santo, com a presença de Deus, gente cantando com alegria, crentes levantando a mão, dando glória a Deus, exaltando o Senhor, falando em outras línguas. Quando o indouto, uma pessoa que não conhece a Deus, entra num templo desse, e o povo está nesse nível, nessa dimensão, ele já é convencido já na chegada de que Deus está neste lugar. Mas que hora que vai romper o vento impetuoso, o som como de um vento impetuoso? De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Bom, nós já estamos assentados, nós já sabemos que o Espírito Santo já veio, nós já sabemos que é promessa do Pai e é promessa do Filho, e nós sabemos que nós precisamos dele. Então feche os seus olhos e
comece a adorá-lo. E um começava a orar ali, e outro começava a cantar ali, e outro levantava a mão, e outro ficava de pé, e o outro começava a glorificar a Deus. E aí, de repente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor, esse de repente, aleluia, é isto, Senhor, que esperamos. A hora, o mover do Senhor, a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Bem-vindo, Senhor, como vento impetuoso, com línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Lembre-se de ontem: se não fizerdes como crianças, não podereis entrar no reino de Deus. Seja uma criança aí, da birra, diga: Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Senhor Jesus, eu quero, aleluia, aleluia. Quando as criancinhas ficam embirradas, os pais são convencidos que tem que ajudar, socorrê-las rapidamente. Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Aleluia, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Já por mais de 2000 anos o Senhor está conosco. O Senhor está na igreja. O Senhor é o que conduz, o Senhor é quem conforta, quem guia. Aleluia, Santo Espírito do Senhor. Aleluia, que a tua presença cresça, que o teu poder invada todo o nosso ser. Que a sua glória, Senhor, resplandeça nesta casa, sobre a vida, sobre o coração, sobre a alma e o espírito de cada um de nós. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória para sempre ao santo nome de Jesus. Como chuva, Senhor, que desce e molha toda a terra, assim venha o Espírito do Senhor sobre a tua herança, teus escolhidos, o rebanho do Senhor na terra. Aleluia, as ovelhas, Senhor, que estão no teu pastoreio, que o Senhor comprou, que o Senhor deu a vida eterna por elas, para elas que o Senhor deu, aleluia, o perdão e a misericórdia, que o Senhor chamou e agregou. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos, Senhor. Honra, glória, poder, majestade, sabedoria sejam dadas ao Deus único e verdadeiro. Glória, 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 glória ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que está presente, que passeia no meio da igreja, que toca corações, que inflama nossa alma, que faz, aleluia, faz os rios correrem sobre a nossa vida. Aleluia, 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 aleluia.